E agora, eu queria que todos participassem agora, até minha equipe, somente fica aquelas que realmente precisa. Quem venha sentar aqui, amém? Para que nós possamos receber mais do Senhor. Eu queria chamar aqui a pastora Patrícia. Aí, pastora, continuaram te amando, hein? Eu sei que o intervalo só deu a palavra. Fala, Deus. Deus abençoe, viu? Você quer só instrumental? Pode. E o rapaz também pode. Mas daí a gente vai ficar constrangido, o assunto é mais pesado. Ah, é? É mais. Aleluia! Sobreviveram? Sim. Se alimentaram? Sim. Glória a Deus. Ninguém foi embora não, né? Ninguém pegou ranço de mim? Não. Aleluia! Falei que ranço deixa lá para a internet. Glória a Deus. Eu pedi para a pastora só ver um fundinho aqui musical. A gente vai continuar. Como eu disse, essa segunda parte é um pouquinho pior do que a primeira. Ela é um pouco mais pesada do que a primeira. Aí você pode pensar assim, mas tem mais coisa para falar? Tem sim. Os slides estão aí, pessoal da mesa, pode soltar. Nós vamos continuar então. E eu achei sensacional. Aliás, aquele irmão que estava louvando aqui, ele é dessa casa? Gente, a banda é dele ou é da igreja? Espetacular, irmão Lázaro. Irmão, eu estava quase pedindo para você cantar aquela música. Eu sou contigo, do irmão Lázaro. Você conhece essa? Eu amo esse louvor. Você vai cantar. Bem suado demais. Eu olhava assim, eu falava, da onde que esse homem saiu? O passado dele vai demonstrar muito que ele tem aqui em cima. Performance. Abençoado demais, amei. E assim, além de tudo, é a esposa dele? É, linda, glória a Deus, abençoada. E você sabe que, além de tudo, além dele ser um homem muito, assim, que canta muito bem, ele tem discernimento espiritual. Porque ele ouviu pouco da mensagem, mas ele conseguiu, em poucas palavras, resumir a essência, literalmente, disso tudo que é aqui, né? E ele trouxe exatamente o que vamos falar agora, sobre santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23. Se tiver aí no jeito os meus slides, slides número 2, pode colocar para mim? Tá aí? Maravilha. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está dizendo que nós somos espírito, alma e corpo. Passa o slide. Algo que todas nós que estamos aqui já conhecemos e já sabemos. Então não é novidade para ninguém. Mesmo uma recém-convertida, aprende isso. Eu sou um corpo que carrego em mim o Espírito Santo de Deus, correto? Aleluia! Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Hein? Como é que eu sei que quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu recebi o Espírito Santo? Porque isso é um fato incontestável. Você confessa Jesus, você recebe o Espírito Santo em você. Isso é um fato inegável. O Espírito Santo que vem em nós, ao entregar a vida a Cristo, nos convence do pecado, da justiça
e do juízo. O Espírito Santo que vem em nós, quando entregamos a vida a Ele, nos confronta e nos faz desenvolver o fruto do Espírito, que você sabe que são 9 gomos. Amém? Quando nós recebemos então o Espírito Santo, nós temos a santidade de Deus em nós. Nós temos Cristo em nós. Então, tudo aquilo que Ele é, se Ele é poderoso, nós recebemos poder. Se Ele é dono do ouro e da prata, nós recebemos as riquezas dele em nós. Se Ele tem saúde, é dono da saúde, nós temos saúde. Porque é a presença dele em nós. Nós somos então uma carne, uma casca, que ao entregar a vida a Cristo, recebe a presença dele em nós. Amém? Quem aqui tem o Espírito Santo, ergue a mão. Amém? Agora, se você carrega o que é santo, se você tem o Espírito Santo, o que justifica você mentir? Se é Cristo em você. Se você carrega o que é santo, o que justifica você ter inveja daquela irmã que Deus usa aqui, só porque ainda não chegou a tua vez de ser usada por Ele? Você curte post de um monte de blogueira desconhecida? Mas a irmã que começa uma empresa de chocolate ou uma loja, a própria igreja não curte. Se você carrega Cristo em você, o que justifica você estar hoje aqui com depressão, com pânico, com ansiedade, pensando em tirar a própria vida? Você não falou para mim que você tem o Espírito Santo? Eu não te disse que Ele é poderoso? Que Ele é a saúde, que Ele é a riqueza, prosperidade, poder? O que justifica então você gostar que os homens olhem para o teu bumbum quando você vai para a academia? O que justifica então você ser insubmissa? Se você carrega a santidade em você, por que você ainda precisa se masturbar? Ou ver pornografia? Você disse para mim que tem certeza que carrega Ele. Ele é quem? Cristo em você. Santo, majestoso, puro, poderoso. Quem carrega o Espírito Santo? Ergue a mão para eu ver. Reduziu 60%. Por que quando eu disse que Ele é tão poderoso e maravilhoso, quase 100% ergueu a mão? E por que eu disse que se você tem, por que ainda pratica tais coisas, apenas 30% arriscou erguer a mão? Porque apesar de você ter Ele, quando eu disse o que você deveria ter com Ele, você pensou, olhou para si e disse: essa não é a realidade que eu vivo. Eu tenho depressão, pânico, ansiedade. Eu sou uma chata, tóxica, insubmissa. Eu ainda tenho meu pecado de estimação que eu escorrego. Eu ainda minto e sim, tenho inveja. Se a Patrícia disse que é Cristo em mim, eu pratico tais coisas, então Ele não está em mim, correto? Porque quando a gente olha para as nossas fraquezas, a gente se depara então com uma realidade que destoa do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que com Ele temos poder para pisar em serpentes e escorpiões. A Bíblia diz que com Ele eu posso beber veneno e não morro. A Bíblia diz que com Ele eu tenho poder para expulsar demônio. Mas eu não vivo isso. Então quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo? Não. Não quer dizer que você não o tenha. Mas quer dizer que você ainda não entendeu que dentro dessa carne
habita um outro gigante, chamado alma. E o grande problema é que a igreja pouco fala sobre a alma. E a alma, que não é submetida ao que é santo, ela é destrutiva. Uma alma que não está sob o governo do que é santo, está sob o governo de Satanás. E o que é estar sob o governo do que é santo? É você ter as suas emoções submetidas a ele. E quase 100% de nós não temos. Nós precisamos entender que dentro desse corpo, que carrega o que é santo, existe uma alma. E alma significa mente, vontade e emoção. Tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você deseja é alma. E encontrar com o meu pai. Perdi as contas das vezes que eu fazia xixi acordada porque eu via ele me espiando. Cresci debaixo de um pavor absurdo, de medo vendo o trabalho de macumba na cozinha, padres indo exorcizar o meu pai. Cresci apanhando no colégio, sendo cuspida, porque eu era filha do louco. Cresci me achando o pior lixo da face da terra. E aí você pode pensar assim, nossa, mas você deve ter esquecido tudo. Porque olha onde Deus te colocou hoje. Com certeza você conseguiu esquecer. Quem disse? Quem disse que é possível esquecer algo tão profundo numa infância? Quem consegue esquecer um abuso? Quem consegue esquecer uma rejeição? Quem consegue esquecer um abandono? Quem consegue esquecer traições? Quem consegue esquecer? Ninguém. E você não pode se iludir pensando, eu entreguei a minha vida a Cristo, todo mundo sorrindo, todo mundo esquece, mas eu não esqueço. Ninguém esquece. A diferença é que alguns usam máscara de crente. A diferença é que alguns escondem as suas fragilidades atrás de títulos. Porque eu sou cantora, eu nunca tive problema. Porque eu sou pastora, imagina, eu nunca tive, eu fui chamada desde o ventre, eu nunca caí. Porque o título mais te separa do que te aproxima da presença. Eu vou dizer uma coisa para você, eu estou pegando o ranço desse negócio de título. De verdade. Porque o que eu estou vendo de pessoas que ou se intitularam, ou foram intituladas por alguém, mas que não têm caráter, estão em adultério, estão pregando mentira, é um absurdo. E mais triste com isso, são as pessoas que por conta de um título, não conseguem mais serem filhas de Deus. Era íntima do Pai, confessava, uma pessoa humilde que subia aqui e dizia das suas fraquezas. A partir do momento que recebe um título, ela já pensa, imagina que eu vou contar que eu era traficante. Eu sou um pastor famoso na internet. Ninguém mais pode saber disso. Arranca os vídeos que eu contava que eu era traficante. O título tem separado pessoas da unção. Porque quanto maior o título, maior a dificuldade de confissão. Quanto maior o status, maior a dificuldade de ver o teu lixo. Porque você começa a acreditar que você é alguém. E as pessoas olham para o lado e falam, eu nunca vou chegar a ser, olha lá, Patrícia, 1 milhão de seguidores, prega no mundo inteiro. Eu nunca vou conseguir alcançar essa mulher, ela é inatingível. Imagina, isso aí já nasceu pronta, isso aí não passou problema nenhum na vida. Olha como ela fala bem, isso aí deve falar idioma, deve ter feito balé, deve ter sido criada ali no talquinho. O que você precisa entender é o que vai te separar é o orgulho. E o que vai te aproximar é a humildade. Todas as vezes que eu subo aqui nesse altar,
eu me lembro quem eu fui e da onde Ele me tirou. E eu tenho uma palavra forte em meu coração que diz que eu não posso me esquecer da onde eu saí. Porque muitas vezes você olha para o lado e pensa que está todo mundo sorrindo, todo mundo bem e ninguém tem problema. Porque a grande maioria da igreja dessa geração é uma igreja de máscaras. Ninguém tem coragem mais de confessar nada. Ninguém tem coragem de dizer, eu estou com depressão, eu não entro no avião, eu preciso ser curada. Mas ninguém pode saber porque eu sou pastora. Aí você vai ver, se cortou, tentou o suicídio. Quantos pastores a gente escuta dizer que terminou de pregar, fluiu nos dons e se matou no quarto de hotel? Isso não é o diabo, isso é alma. Isso é a pessoa querer vencer tudo sozinha e perder a conexão com o Pai de que para Ele eu posso falar. Isso é a pessoa vestir uma carapuça de que eu sou importante e não ter a capacidade de demonstrar humildade, de reconhecimento, de pedir ajuda. Nós temos uma alma e Patrícia não esqueceu nenhuma vírgula do que passou com o pai dela. Só que eu aprendi um segredo. Eu aprendi a lembrar sem dor. E é isso que eu quero que você aprenda também. Como é que eu aprendo a lembrar sem dor? Você aprende a lembrar sem dor quando você começa a observar tudo o que te aconteceu, desde a infância, e começa a pensar assim. Ou melhor, ao invés de pensar o porquê você pensar o que o Senhor quer de mim. Eu passei anos da minha vida dizendo, por que eu? Por que eu tive um pai assim? Por que eu fui rejeitada? Por que eu tive que passar por isso? Por que eu, Senhor? Por que eu? Por que eu? Por que eu? E você pode estar aí hoje pensando, por que eu sou mãe de uma criança especial? Por que eu tenho filhos nas drogas? Por que eu estou no 3º casamento? Por que eu? Por que eu? Por que eu? E o Senhor está querendo que você se pergunte, por que não você? Por que não você? Se através dessa sua marca e dessa sua dor, eu vou gerar o teu testemunho que vai transformar não só a tua vida, como a vida de pessoas. Eu não seria e não estaria aqui se eu não tivesse sido marcada pela vida. Só que a gente quer passar pela vida ilesa. A gente quer passar pela vida sem nenhum problema, sem nenhuma marca. E o Senhor precisa de um povo apto. E aptidão só se adquire através da dor, do processo. O Senhor só vai usar os que passaram pelo processo e extraíram dele conhecimento e unção. A unção é gerada no processo, porque a unção é resultado de dor. Unção nada mais é do que resultado de dor, de prensa, de esmagamento. Uma azeitona só produz azeite se ela for espremida, prensada. Um perfume só extrai o seu aroma se a flor for esmagada, esmiuçada. Assim mesmo o vinho através da uva e o pão através do trigo. Todos os processos envolvem esmagamento. E ainda que você acredite que alguém que tem uma unção possa ser transferida para você, e eu acredito nisso, essa unção transferida foi gerada na dor. Você está entendendo? Toda unção é resultado de uma dor profunda. E eu vou dizer que não existe ninguém na face dessa terra
que é usado realmente por Deus, que não tenha sido um rejeitado. Todos que eu conheço, que Deus usa sobrenaturalmente, foi um rejeitado. Então comece a pensar, tudo isso que eu passei, tudo isso que eu carrego até hoje, será que Deus está querendo transformar isso num testemunho? Será que eu vou conseguir transformar todo esse cocô que eu carrego num adubo que vai florescer alguém? Porque o cocô escondido, ele só fede. Um cocô que você não acha pela casa, você fica assim dias, ele está escondido. Da onde vem esse cheiro? Agora, um cocô em contato com o oxigênio, ele vira adubo. E o oxigênio é o Espírito Santo, que quer pegar esse cocô que está escondido aqui, ó, e secar. Para que esse adubo, assim como o esterco que você vê na rua, possa se esparramar e alcançar vidas através da tua vida. Eu não me esqueci de nada, mas eu consegui transformar isso num testemunho. E Deus só me usou o dia que eu entendi isso. Só que eu levei 20 anos para entender. E foram 20 anos de esmagamento profundo. Eu tentava fugir da rejeição, eu era mais rejeitada. Porque quem carrega a rejeição, leva a rejeição. Não é que aonde eu vou não me querem. Não é que aonde eu piso eu sou rejeitada. Não, você está com ela. Aonde eu vou, eu me sinto rejeitada. Não é sobre os outros, é sobre nós. E eu passei 20 anos assim. Quando a gente entende que a gente tem uma alma, a gente precisa entender também que somos vulneráveis a isso. Vulneráveis à alma, ao poder de Satanás. A palavra de Deus diz que Satanás é inimigo da nossa alma. Ele não é inimigo da nossa carne, porque a carne nada mais é do que um mordomo. A nossa carne, que é esse corpo aqui, ela vai obedecer 2 comandos. Ou esse, ou esse. Aquele que você mais alimentar, ela responde. Então, se você fica vendo muita porcaria e alimenta a sua carne, a sua alma vai solicitar que a tua carne seja satisfeita. Agora, se você passa dias orando, jejua, ora e se entrega e busca ao Senhor, a sua alma, ela é obrigada a se submeter ao Espírito. E aí aquelas vozes que você escuta, que manda você se matar e fala que você é um lixo, elas se tornam mudas. Você nunca mais ouve. Nunca mais ouve. Aleluia. Hoje nós vivemos uma geração de igrejas cheias de pessoas fedidas. Nós somos a geração que mais fede para o Senhor. E eu não tenho medo de falar isso, porque é uma realidade. Nós somos uma geração que cantamos: eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Cante. É só bater que eu vou abrir para você entrar. É só bater que eu
entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Nós somos a geração que cantamos essas três coisas. Que a lamparina está acesa, mas ela já apagou faz tempo. A lamparina apagou após aquela traição. A lamparina apagou após a decepção. A lamparina apagou após o luto, após o diagnóstico. A lamparina não está mais acesa. Nós somos a geração que cantamos que a veste está branca, mas está encardida. Nós somos a geração que cantamos que só está esperando o barulho dos passos, mas se ele voltasse hoje, ficaríamos. Nós somos uma geração de máscaras dentro da igreja. E eu falo isso porque hoje eu me tornei uma figura. Eu vou dizer que às vezes eu me sinto um depósito de confissão. Deus me deu uma autoridade e uma confiança. E todos os dias do meu perfil, todos os dias eu recebo uma confissão de adultério. Todos os dias. Só que algo há 1 ano e meio atrás me fez partir para esse caminho, por isso que essa ministração toda nasceu em caráter de urgência. Passa o slide. Há mais ou menos 1 ano e meio, eu fiz um vídeo sobre pornografia feminina. Porque após a pandemia houve um avanço muito significativo do consumo de pornografia por mulheres. E eu fiz um vídeo e, para minha surpresa, apareceu uma cantora das antigas, muito, mas muito famosa. Quem se converteu há mais de 30 anos, conhece. E aquela mulher é uma mulher que eu amava, porque eu me converti ao som dos louvores dela. E ela chega em mim, manda uma mensagem no Instagram dizendo: ou você fala comigo, ou eu vou tirar a minha vida hoje. Eu olhando quem era, eu pensei, golpe. Vou pedir para ela, então, mandar um áudio no meu telefone, que se for, eu vou reconhecer a voz. E era ela mesma. E ela escreve, e ela grava o seguinte áudio: você sabe quem sou eu, minha querida? Eu, lógico. Eu amo a sua vida, meu Deus do céu, mulher. Você foi, assim, essencial na minha conversão há 20 anos atrás. Então ela me disse: você sabe que eu tenho mais de 2.000 mulheres, que eu tenho conferências internacionais. Eu falei, eu sei tudo isso, eu acompanho você. O que você não sabe é que eu sou viciada em pornografia há 15 anos. Aí eu ouvindo aquilo, fiquei chocada, e eu ia falar, e ela, pera, deixa eu concluir. Eu me casei novamente há 15 anos atrás, com um pastor. Eu não era feliz. Eu não sei, gente, se ele abandonou ela, o marido ou não, mas enfim, ela não era feliz no relacionamento e acabou se divorciando. E se casou de novo, com um pastor. Só que quando ela se casou com esse pastor, o que ela não sabia é que ele era viciado em pornografia. E aí Satanás já não tinha mais apenas um, tinha 2. Porque daí ela também passou a ser viciada em pornografia. Ela começou a me dizer então que ela estava vivendo esses 15 anos da seguinte maneira: eu vou para o culto, peço perdão, sinto o perdão de Deus, porque Ele perdoa, amém? E volto para casa confiante, agora vai. Vou pegar firme, vou jejuar, vou para a vigília, eu não caio mais. Mas ela me disse que há 15 anos, que a cada 6 meses ela volta ao vômito.
Não passa mais que 6 meses, ela precisa se masturbar. E todas as vezes que isso acontece, ela se sente culpada. Óbvio. Se sente suja e pensa na morte. E naquele dia, ela estava pronta para se matar quando ela viu meu vídeo. E ela disse que ela ouviu uma voz dizendo: ou você confessa para ela, ou Satanás vai recolher a tua vida. E ela decidiu então contar para mim. Quando ela contou isso para mim, eu ouvi. E eu senti um ímpeto. Sabe aquele ímpeto? Eu quero saber se tem mais gente nessa situação. E eu coloquei uma caixinha no meu Instagram. Uma enquete, na verdade. E eu perguntei assim: quem aqui passa por problemas nessa área de imoralidade? 70% das mulheres crente. Por que eu estou enfatizando isso? O meu perfil é um perfil que crente não está aguentando. Imagina quem não é crente. Então não tem jeito, quem está lá é porque é crente mesmo. 70%. Só que dessas 70%, mais de 2.000 mandaram direct confessando o pecado. Quem eram elas? Líderes cristãs. Líderes cristãs. Cantora gospel, pastoras, missionárias, intercessoras, mais de 2.000, algumas muito famosas e outras normais, como qualquer pessoa que conduz um culto aqui. Quando isso aconteceu, eu resolvi tentar ajudar elas de alguma forma. Então, eu reuni um grupo como psicanalista e pensei, eu vou ajudar na psicanálise, porque eu nem tinha instrumentos por Deus para fazer alguma coisa naquele momento. Eu só orei e falei, não, eu vou usar o que eu sei para tentar ajudar. E aí eu fui descobrir que mais de 98% delas havia sido abusada na infância. Elas hoje eram pastoras, hoje eram cantoras, hoje eram missionárias e intercessoras. Mas, na infância, foram abusadas. Algumas foram abusadas mesmo com ato, outras apenas ficaram numa situação de vulnerabilidade. O que é isso? O irmão mais velho pega aquela menina de 5 anos e fala, vem ver um negócio legal, e apresenta a pornografia. Pornografia na primeira infância, até 12 anos de idade, compromete perpetuamente o cérebro. É irreversível. Sabe o que é isso? Nunca mais essa criança vai entender o que é uma relação sexual saudável. Nunca mais, não tem jeito. Porque ela foi invadida por uma imagem do que é. E aquilo que ela viu constrói ela. A infância é o solo que a gente pisa para o resto da vida. E a pornografia na infância desconstrói para sempre o que é um ato sexual de amor. Vocês estão entendendo? Eram 2.000 mulheres que, apesar de serem crentes, orarem, jejuarem e irem para monte, voltavam ao vômito a cada 6 meses. E por que que isso acontece? Porque, como eu disse, a nossa alma tem um inimigo. Quem é ele? Passa o slide. Satanás é o inimigo da nossa alma. Ele não precisa fazer esforço nenhum para fazer alguém cair. E presta atenção, dentre essas 2.000, tinha muitas do coque, muitas do manto, muitas chiquíssimas. Tinha de todas as denominações, de todas as idades. Porque o que conta não é a placa da igreja, não é o cargo, não é o título. O que conta é a lacuna que você carrega aí dentro. Satanás, para fazer uma irmã que está aqui muitas vezes, cheia do fogo no manto,
cair em adultério, basta um psiu. Psiu, ei, qual é o problema? O teu marido não te elogia. O teu marido é um ogro. Qual é o problema de você receber um elogio na academia? Dá nada não, você é tão bonita. Você casou com um marido que não fala nada para você e a Bíblia fala que você tem que ser amada e respeitada. Aí, se você tem uma carência afetiva, isso é suficiente. Como Satanás tem feito mulheres ficarem presas? Simples. Não perdoa. Tem um mínimo de dignidade. Tudo que você sofreu, você vai perdoar? Você é doida. Não perdoa, não, esquece isso. Não, você vai lá na casa da irmã dele. Não vai, olha o que ela te fez. Não pisa lá. E isso é muito sério, porque se você está aqui hoje e está sonegando perdão para alguém, você está achando que está exalando um aroma suave e o Espírito Santo está assim, ó. Que cheiro é esse? Sabe por quê? Você só está aqui hoje porque Ele morreu para te perdoar. Você acha mesmo que Ele vai aceitar que você não perdoe alguém? Mas essa pessoa é isso, nem conhece Jesus. Não importa. Você conhece a oração do Pai Nosso? O que está dizendo lá? Exatamente. Perdoar não é sentir. Se eu fosse sentir de perdoar, eu nunca tinha perdoado. Perdoar é decidir. É matar o ego, matar a carne e falar, não merece, é um traste. Meu Deus do céu, eu não posso ver nem pintado de ouro. Mas eu perdoo porque quem eu amo é maior do que ele. Quem me salvou é maior do que ele. Perdoar é decidir. Eu decido perdoar porque eu creio que isso me liberta, que isso faz com que eu flua no Espírito Santo. Nós somos uma geração que, como eu disse, temos Ele. Você não tem Ele aí? Tem. Por que eu não vivo então o que você falou? Por que eu não tenho poder para nada? Por que eu estou com depressão e pânico? Porque em cima dele tem mágoa, ressentimento, mentira, inveja, rejeição, culpa, imoralidade. Ele continua aí dentro. Só que enquanto você não vomitar o lixo, ele não flui. Todas nós temos ele. Por que algumas fluem e outras não? Porque ele está doido para sair daí. Ele está doido para fluir de você. Ele está doido porque existe uma criação que aguarda com grande expectativa a sua manifestação. Só que você entupiu ele de lixo. A falta de perdão está aqui. A imoralidade está aqui. O pecado de estimação está aqui. Como é que ele vai fluir? Eu recebi 33 pastoras confessando o adultério. Mulheres que você olha e fala, mas não é possível. E ela mesmo não acredita. Porque elas chegam em mim dizendo, foi o diabo. Eu jamais seria capaz. Na hora que eu vi Patrícia, eu estava lá no quarto com ele. O diabo não leva ninguém para a cama com ninguém, gente. O diabo apenas sopra a inclinação, a ferida pré-existente. Todas nós que estamos aqui hoje, se carregamos algum tipo de marca, como eu carreguei, uma rejeição, um abuso, uma traição, uma culpa por um adultério, qualquer coisa que você carregue, isso é uma ferida aberta dentro de você. E eu não sei se você foi arteira como eu, mas eu era muito arteira e muito sapeca. Eu vivia com o joelho ralado e vivia com a tampa do dedão caindo. Eu arranquei não sei quantas vezes a tampa do meu dedão nessa vida. Quem aqui já viu uma criança que cai, rala o joelho, sai aquele sangue todo, mas ela nem para, ela continua brincando, ok? Ela está toda suja, encardida, aqueles negócio preto no pescoço, o sangue no joelho, mas está brincando. O que começa a juntar nela? Mosquitinhos. Quantas vezes a gente batia no joelho assim, ó?
porque o mosquitinho estava sentando em cima da ferida. Satanás é o mosquitinho da tua ferida. Você está com ela aí. E Satanás está doidinho assim, ó. Aí ele não deixa você ter o teu chamado. Ele não deixa você receber a unção. Ele não deixa você fluir. Porque ele é o mosquitinho dessa ferida que está aberta. Essas mulheres caíram em adultério e falaram para mim convictas que não sabe como foi parar lá. Mas a maioria delas disseram a mesma coisa. Quando eu recebi um elogio, eu senti meu corpo esquentar. O elogio é um anzol, sabia? Se você morder, você morre, igual um peixe. Por isso é que temos que tomar cuidado. Porque o elogio está levando mulheres a cair em adultério. Só que mais do que isso, a mulher para cair em adultério, tem mulheres que são fortes, tem mulheres que não são. Mas para cair em adultério, existe além da ferida uma carência afetiva. Dependendo do teu nível de carência, de falta de pai, de um casamento não legal, tudo isso contribui para que você, ao receber uma cantada, pense: eu mereço outra vida, eu quero ser feliz. Amém? E agora nós estamos na onda do dorama. Eu vou tomar água para deixar vocês respirar. Quem aqui gosta de ver um doraminha? Lembra que eu falei das máscaras? Agora é hora de arrancar elas. Quem gosta de ver dorama? Não quero hipocrisia aqui. Só isso? Eu vou mudar a pergunta então. Não é pecado ver dorama. Sabia? Quem assiste dorama? Quem aqui não sabe o que é dorama? Meu Deus, como assim? Vocês não sabem o que é dorama? Vou explicar. O dorama, eu vou explicar, gente, presta atenção. Calma, calma. Toda vez que eu falo de dorama, vira esse fervo. Povo viciado. O dorama é uma série turca de um amor puro, ingênuo. Eu fiquei... desculpa. É uma série coreana, que eu vou falar da série turca também. É uma série coreana de um amor puro e ingênuo. Eu fiquei sabendo que eu não tive tempo de assistir, mas eu tenho vontade para ver o que é, mas não tive tempo. Para não falar que eu não vi nada, que eu não posso ser mentirosa, num voo, como eu sou especialista em autismo, num voo me indicaram um que é uma mulher que é autista. Esse. Tá sabendo, hein, guria? É esse aí mesmo. E aí, como eu sou especialista e gosto muito do autismo, eu falei, eu vou assistir. Mas aí eu dormi no voo inteiro e não assisti. Então eu não sei o que acontece realmente. Mas o dorama, me falaram que para sair um selinho leva 5 meses. E qual é o problema do dorama? É pecado ver dorama? Claro que não. Mas existe um grande problema no dorama. É pior. O homem de lá é perfeito. E o seu não é. E como eu sei que a maioria aqui é casada, eu vou falar. Você fica 3 horas por dia vendo um coreano chapado. Coisa mais linda do mundo. Ó, engomadinho, chapadinho. Ele anda com um guarda-chuva no bolso. Fala sério. Ele tem um guarda-chuva no bolso caso chova. Porque a minha mulher não pode se molhar. E ele está aqui andando com o guarda-chuva no bolso. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é um sinal. Venha, amada, venha. Eu tenho um guarda-chuva para você. É desse jeito. O negócio é tão embaçado que a bonitinha tropeça. Ok? Ele já está lá embaixo de câmera lenta pegando ela. Vem, meu amor. Câmera lenta. É assim ou não é?
É. Aí você fica vendo isso o dia inteiro. Aí chega o teu marido em casa. Aquela leve protuberância. E o pior disso, quem tá rindo muito é porque vive isso. Aí ele vai lá, ele arranca a roupa do trabalho e bota a bermuda mais horrorosa que ele tem. Aquela que você odeia. Essa mesmo. Muitas vezes sem cueca. Aí chega assim na cozinha. Né? Dá aquela batida no bucho e fala o quê? Amor, tá pronta a janta? Ah, você olha para aquilo e chora, eu não quero mais isso. Eu não quero mais. Eu fui criada para casar com um príncipe. Casei com o Shrek. Aí depois eu descobri que o Shrek é príncipe também, gente. É um príncipe que peida e arrota na nossa cara, mas é príncipe. Quer dizer, não tá tão ruim assim, né? É príncipe também. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque hoje a gente vive a geração de que incompatibilidade de gênio, deixei de amar, divórcio. Mereço ser amada, divórcio. Quero viver como um dorama, divórcio. Eu recebi pessoas dizendo que iam pedir o divórcio porque descobriram no dorama que merecem serem amadas. Agora, você pode ouvir isso e falar, loucura total. Eu assisto dorama e não mexe comigo. Mas presta atenção numa coisa. Um homem, para se sentir excitado, basta ele olhar o corpo de uma mulher, ok? O homem, ele é visual. Para o homem sentir desejo, ele basta olhar. Quantas vezes você está passando, o marido sai do banheiro assim, tchanã! Porque ele acha que é da mesma forma. Ele vê você passando, ele, é hoje, hein? Só que ele acha que você corresponde da mesma forma. Tchanã! Aquela coisa linda. E não é assim. Um homem, para se sentir atraído por uma mulher, basta ele vê-la. Agora, uma mulher, para sentir desejo, não precisa de um corpo, só precisa de uma história. O que mexe com a mulher é uma história de amor. O que mexe com a mulher é uma emoção. A mulher não precisa ver nada. Só dela assistir uma história é suficiente para ela sentir o corpo abrasar. E eu recebi um depoimento maravilhoso de uma seguidora que resolveu me confessar. E ela disse, eu vou te confessar, para você saber que o que você fala é verdade. Eu estava vendo dorama, desculpa, não era dorama, era série turca. Eu estava vendo uma série turca. E eu fiquei tão envolvida naquela história, que eu saí de lá e fui para a academia. O personal, ou o professor da academia, chegou perto de mim e disse, você quer ajuda? E pegou o aparelho para mim e eu senti o perfume dele. Ela falou que ela estava tão envolvida, que naquela hora ela chegou a pensar, nossa, se ele pegasse na minha cintura agora, acho que eu fugia daqui. Olha isso. A fraqueza de uma mulher carente, com dificuldades de paternidade, com necessidade de ser vista, notada na academia com as roupas que muitas vezes usa, juntando a isso, assistindo séries e doramas, porque isso mexe com o imaginário da mulher. Então, o que eu costumo dizer? A psicanálise traz isso como adultério emocional. Adultério emocional nada mais é do que quando Jesus disse, se você olhar e desejar, já pecou. Então não tem diferença. Isso é adultério emocional. É querer viver aquela história. E o problema maior é que daí o teu marido muitas vezes não assistiu,
estava trabalhando, não conhece nada, mas ele chega em casa, você estranha ele. Você já olha assim, nossa, não fala que eu tô linda? Não abre a porta do carro? É um grosso? Porque você transfere isso. E isso que eu estou falando é um consenso, é uma realidade. Então começa a vigiar. Quer assistir seu doraminha? Assiste. Quer assistir série turca? Assiste. Mas entenda, começou a sonhar que você está com o vestido rodado lá na Coreia, renuncia. Amém? Qual que é a ação que nós temos que ter quando sentimos que o nosso corpo está respondendo a algo? Fugir. Fugir. Só que a gente brinca de ser crente. A gente fala, não, isso é normal, eu sou mulher, tenho hormônio, eu sinto. A gente vai brincando de ser crente. Corpo reagiu, a carne quis gritar, renuncia. Senão você vai cair. E não adianta você falar para mim, imagina, eu sou do manto, os gravetos acendem na minha mão. Ó, você não engana. Porque aquela que pensa estar em pé, cuide para que não caia, diz a palavra. E eu recebo todos os dias mulheres de todas as espécies que você puder imaginar, se é que existe espécie de mulher. Todas. Confessando adultério. Amém? O inimigo da nossa alma não está brincando. Passa o slide. Isso aqui eu gosto de falar, mas eu vou falar rapidamente. Como tem muitas mulheres casadas aqui, eu só vou explicar uma coisa. Quando eu me casei, eu quase destruí o meu casamento. Porque eu era tóxica, insubmissa. E eu era a rejeitada. Eu levei tudo isso para o meu casamento. Para você ter uma ideia, na lua de mel eu quebrei uma cadeira na cabeça dele. Só que eu estou com ele há 27 anos de casada. Namorei 7. São 34 anos juntos. Eu estou desde os 15 junto. Eu conhecia ou não conhecia ele quando eu casei? 7 anos de namoro? Mas uma discussão num apartamento na lua de mel fez pegar a minha veia do que tinha na minha mão, eu joguei. Eu era dessas, uma descontrolada. E aí eu fui buscar ajuda e eu conheci esse livro, que aliás quem comprou o meu livro, tem o teste aí para você fazer. Esse livro me mostrou que às vezes a linguagem de amor que a gente precisa, uma mulher que é carente, que vê dorama e se ilude, certamente tem a linguagem de amor, de palavras de afirmação e de presente. Ela quer ouvir que ela é te amo, linda, 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 presente, presente, presente. Aí ela se sente amada, ok? Agora, uma mulher como eu, que fui marcada pela vida e pela rejeição, eu não consigo me sentir amada assim. Se o meu marido ficar me adulando muito, linda, deixa eu ver, que gata, nossa, arrasou, eu pego o ranço. Eu não sei receber isso. Eu já vou ficar pensando, tá com rolo. Eu sou desconfiada. Então, para mim, essa não é a linguagem de amor. E nem presente também. Uma linguagem de amor que deixa com a perna bambinha, que eu falo, eita, não, esse homem me ama. É ele falar, senta aí, estica a perna, não faz mais nada hoje, eu cuido de tudo. Eu não quero presente, não quero paparico, eu quero que faça as coisas para mim. Sabe? Chega, arranca meu sapato, faz uma massagem sem eu pedir. Fala assim, ó, não faz nada, ó, só relaxa. Quem que não gosta disso? Não precisa lavar a louça, eu lavo. Ah, minha filha, quando meu marido faz isso, eu vejo um homem 3 metros de altura. Só que às vezes, a nossa linguagem de amor, às vezes não, quase sempre, não é a mesma da deles. Só que a gente acha que é. Porque a minha linguagem de amor é a linguagem que eu quero receber, então eu penso que ele também tem. Mas não é assim. Por isso que meu casamento quase foi destruído. Porque a linguagem de amor dele era uma, a minha era outra, eu queria que ele falasse a minha, ele queria que eu falasse a dele, e ninguém sabia nada. Era uma bagunça. E aí eu fui estudar e descobri que 99% dos homens têm apenas 2 linguagens de amor.
A primeira delas é? Não. A primeira delas é palavras de afirmação. Ele quer ouvir que ele é o cara. Ele quer escutar assim de você. Você viu lá na igreja? 30 homens, só você pegou e se prontificou e fez. Você viu lá? Se não fosse você. Ele quer ouvir que ele é o cara. E a gente muitas vezes, além de não falar, fala: nossa, Deus me livre, faz nada. É ou não é? É. Eles precisam ter essa honra que Deus deu reforçada. Mas a gente não consegue se corresponder muitas vezes a isso. Você quer ver? Testar um homem? Vamos fazer de conta que isso aqui é um pote de azeitona. Novinho, ninguém nunca abriu. A gente consegue abrir ou não consegue? Claro que consegue. Mas você não pode conseguir. Se ele está em casa, você não consegue. Se ele está em casa, você não consegue nada. Não consegue colocar galão. Não consegue trocar chuveiro. Não consegue pegar o sofá e mudar de lugar. Não é para conseguir. Você quer ver? Chega no homem, no seu marido, e faz assim, ó, com o pote de azeitona. Amor, não consigo, abre para mim. Vocês já viram o que eles fazem? Desse jeito aqui, ó. Aí, ó. Facinho. Pá. Nesse momento, você vê que nasce um peito de pombo. É automático. É isso aí mesmo. A irmã fez certinho. Vai inflando, não vai? O peito de pombo vem. Já começa assim, ó. Ei lá, essa mulher não vive sem mim. Por quê? Porque você demonstrou fragilidade. Ele pensa assim: não consegue abrir um vidro palmito? Como é que vai viver sozinho isso aí? Né? Na cabeça dele, não consegue. Judiação, precisa de mim. E eles têm que pensar isso. Isso aí é sabedoria para você ter paz. Porque se você começar, você vai levar também. Aí a vida vira uma guerra. A gente tem que ter sabedoria de vez em quando dar uma de sonsa. É verdade. Mostrar fragilidade. Fazer uma carinha de meiga. Ai, não consigo. Entendeu? É isso aí que é o segredo. E a segunda linguagem de amor é toque físico. Que você sabe o que é mesmo, né? Não vou entrar nesse detalhe, porque isso aqui eu prego para casais. Tem muitos menores na casa, não vou pregar. Mas, enfim, é toque físico. Toque físico para o homem é linguagem de amor. Então, ainda que você só lembra disso uma vez por mês e esqueça em 30 segundos, para ele é importante. Entendeu? Porque a mulherada lembra disso 2 dias no mês. Ai, verdade, acho que agora vai. Lavou a louça e esqueceu. Passa tão rápido, né? Mas, enfim, vamos lá. Pode passar o slide. Pode passar tudo isso. Que isso aí é tudo que hoje não dá tempo de falar. Pode passar, meu irmão. Você vai lá no final. Bem lá no final. Isso aí. Quando eu trago todas essas histórias para vocês, principalmente com relação à imoralidade, é porque nós começamos hoje entendendo um pouco sobre comportamento da mulher, ok? E o comportamento da mulher que é externado revela o que há dentro. Aquelas mulheres que consumiam pornografia, elas haviam sido abusadas. Mas muitas destas que estão na academia, que estão sensualizando e que precisam de autoafirmação, são mulheres que possuem rejeição. Porque tudo é algo relacionado. Quando eu disse para você, então, que eu achava que eu ia ficar louca, quem lembra disso? Eu vou continuar esse testemunho para a gente orar, amém? Com 22 anos, então, eu tinha certeza absoluta que eu estava ficando tão neurótica que eu ia ficar igual ao meu pai. Porque não é normal uma mulher vestir um pijama, um moletom para dormir, com medo de entrar um bandido e ver a perna dela. Isso é normal? Não. Mas eu era assim. E eu tinha tanto medo das coisas que eu chamei uma irmã da Deus é Amor para orar por mim. E essa irmã entrou na minha casa e tudo o que eu mais queria era que ela expulsasse o demônio que havia em mim.
eu tinha certeza que eu tinha demônio. E eu estava esperando que ela viesse para expulsar o demônio. Só que quando eu abro a porta da minha casa para aquela mulher, ela olha para mim e fala: Deus vai levantar o teu nome e você vai pregar para milhões de pessoas. Eu estava neurótica, não fez sentido nenhum para mim. Sabe quando você olha e fala: ah, meu Deus, não. Que isso? Como Deus vai usar eu? A lixeira, o esgoto. Era assim que eu me sentia. Só que eu fiquei triste, por quê? Porque não era demônio. Eu entrei numa crise pior do que eu estava. Porque quando é demônio, alguém pode expulsar em nome de Jesus. Mas e quando não é? E quando você tem uma dor que não é demônio, mas que destrói você por dentro? Quando você tem uma lembrança de mãos em cima de você e não esquece? Quando é na alma? Como é que a gente faz para arrancar essa dor da gente? Como é que a gente faz para arrancar a lembrança de um abuso, de uma rejeição? Como é que a gente lida com essa dor, se não é um mal que Jesus pode retirar, que alguém pode retirar pelo nome de Jesus? Porque demônios são expulsos pelo nome de Jesus. Mas e quando é alma? A alma é muito pior, porque depende da gente. A alma depende de eu querer. A alma depende de eu me esforçar. A alma depende de eu renunciar. A alma depende de eu entrar em contato e reconhecer. Quando a gente fala sobre reino espiritual, a gente precisa entender que é legalidade. A porta que eu abro, profeta nenhum fecha, só eu. Se alguém foi capaz de abrir e ver pornografia, não adianta você fazer sessão de descarrego, ir para a Universal, expulsar 550 demônios. Minha filha, você que abriu, você que fecha. Não importa quem é você. Você tem que fechar essa janela que você abriu. Que seja da mentira, da fofoca, da contenda, falou mal de líderes, você vai ter que fechar. Porque você está abrindo legalidade para Satanás destruir você. E eu então entrei numa neurose e falei: eu não posso continuar assim. Eu preciso ser alguém. Eu preciso, se Deus quer me usar, eu vou ter que ajudar Ele. Era o que eu pensei. Comecei a estudar. Fiz 7 pós-graduações. Fiz 11 anos de canto. E disse: vou estar preparada para o dia que Ele me chamar. E foi passando 15 anos. E nada aconteceu. Toda a igreja que eu ia, eu era rejeitada. Mas já expliquei que não era a igreja. Era eu que levava a rejeição. Até um dia que eu saí de uma igreja de 2.000 pessoas e fui para uma igreja de 89. Eu cheguei naquela igreja e falei para a pastora toda a minha história que vocês estão sabendo aqui. Filha do esquizofrênico, xixi na cama, tudo que eu contei aqui. Aquela mulher disse: filha, aqui você vai ter oportunidade. Você quer ser usada? Pode começar. A igreja precisa de você para tudo. Uma igreja muito pequena. Só que o que eu não sabia é que aquela mulher era narcisista. E aquela mulher então me deu uma única oportunidade. O que foi essa oportunidade? Eu ganhava muito bem na prefeitura, eu já era doutora, psicanalista e neurocientista, concursada. Trabalhava das 7h30 a 12h30, pegava meus filhos e ia embora para casa. E eu renunciei tudo isso esse ano porque o Senhor me pediu. 23 anos de concurso, há 2 anos de me aposentar. Jesus chega e diz: vou te levar para as nações. Larga tudo. E eu larguei. Mas o fato é que eu já era essa mulher que eu tinha conquistado, já era alguém. Só que eu era triste por dentro porque eu não era usada por Deus da maneira que eu queria. Eu fiz aula de canto e com isso eu gravei alguns clipes no YouTube. Tenho 2 clipes lá cantando. Fui convidada para cantar com o Fernandinho. Fui convidada para cantar com Gabriela Rocha e cantei. Fiz vários eventos. Tinha quase certeza que eu seria usada como cantora. Mas não era nada disso. Mas então, como eu ganhava muito bem, eu ajudava muito na igreja, e eu era muito proativa, eu era coordenadora de salinha, eu era líder de tudo, líder da porta, líder do banheiro, líder da cantina, líder da cadeira, líder de tudo. Tudo. Eu me tornei líder de tudo naquela igreja. Então a pastora resolveu me ouvir. O dia que eu cheguei nela e falei: pastora, o dia que eu cheguei aqui, eu contei para a senhora que eu tinha um sonho de ser usada com mulheres. Por favor, me dá essa oportunidade. Faz um culto de mulheres, deixa eu cantar, a senhora prega.
E a igreja era muito pequena, ela falava que não ia dar certo, mas enfim, ela fez por um pedido meu. Nesse dia, então, eu resolvi jejuar 24 horas para ir cantar. Jejuei 24 horas e fui. Só que eu fiz uma oração, porque apesar de eu cantar em eventos, ministrar para mulheres eu nunca tinha feito. Então eu disse para o Senhor, eu quero que a mesma presença que invade o meu quarto na madrugada, recaia sobre a igreja. Se isso não acontecer hoje, eu vou entender que o Senhor não tem nada comigo. Mas eu preciso dessa prova tua, porque já faz 15 anos. E então, eu fui cantar. E na primeira frase da canção, eu fui tomada por algo que eu não sei se alguém já teve essa experiência aqui, mas é um choque do céu, que vem de cima para baixo. Eu estava cantando, eu senti uma descarga. Literalmente. E eu me tornei a irmã do coque sem coque. Aquela Patrícia cheia de dedos recebeu uma autoridade. Eu arranquei um sapato, eu comecei a marchar orando em línguas e eu fui para a igreja. Cada cabeça que eu tocava, tinha 30 mulheres. 2 vomitaram, 2 manifestaram o demônio, o resto, tudo cheio da unção. Só que eu não sabia o que era isso. Não tinha ideia. Eu tremi igual uma vara verde. Cheguei, ajoelhei e comecei a chorar. Eu só tinha certeza de uma coisa. Ele testificou, porque a presença eu senti igual do meu quarto. O que eu não sabia era do resultado. E aí então, depois desse dia, aquela mulher nunca mais me chamou. E aí eu fiquei sabendo, por uma missionária, anos depois, que ela disse naquele dia, essa menina tem uma unção que eu não tenho, mas quem manda aqui sou eu. Então aqui ou é eu ou é ela. Só que ela não me disse isso. O que ela me disse? Filha, a mamãe te ama muito. E teve uma visão. Se eu deixar você ser usada aqui, você vai desenvolver a esquizofrenia do teu pai. Eu havia contado tudo para ela. E tudo que eu mais temia, ela usou contra mim. Só que sabe o que é mais triste? Hoje eu tenho 49 anos. Eu tinha 45. Faz só 4 anos. Eu era psicanalista, neurocientista. E eu acreditei. O mais triste é isso. Porque o meu nível de dependência emocional era absurda. Absurda. Eu achava que aquela mulher era Deus na terra. Eu não imaginava que tinha gente pregando em adultério. Na minha cabeça, se subisse aqui em adultério, era fulminado. Eu tinha uma ingenuidade que, aliás, eu não gostaria de ter perdido. Mas tive que perder. Pela vida. Enfim, aquela mulher, então, me cozinhou por mais 5 anos. A igreja começou a morrer de 89 ficou umas 30. Não tinha mais ninguém na banda. Tocava Cassiane. E eu cantando com um clipe no YouTube. Ela nunca me dava o microfone. Ficava a voz da Cassiane. Depois daquele culto que as mulheres caíram, que eu contei, eu recebi 3 pessoas com visitantes que queria que eu orasse, porque alguns eram viciados em crack e foram libertos. E aí a pessoa chegou em mim dizendo, Patrícia, eu trouxe meu irmão, por favor, ora por ele, eu fui liberta. E eu dizia assim para ela, fala com a pastora, se ela autorizar eu oro, porque ela já tinha me dito que eu não podia fazer nada. Nunca ninguém voltava. Sabe o que me disseram depois de dias no banheiro? Por que você está em pecado? O que você fez? A pastora falou que você caiu em pecado. E eu estava jejuando e orando de madrugada. Aquilo foi criando em mim uma dor profunda, porque eu não entendia nada. E eu não entendia o porquê que eu estava sendo esmagada de novo, agora pela unção. E eu vou fazer um adendo aqui. Cuidado, porque a unção que você carrega vai trazer invejosos e mosquitos em cima. Cuidado, porque muitos vão invejar a unção que você tem. Marta e Maria. Marta não apenas estava ocupada nos afazeres. Marta sentia, vou falar inveja, da adoração que ela não sabia dar, mas Maria sabia.
Porque senão ela não teria chegado no Senhor e colocado Ele em questão. Tu não te importas? Isso é destilar toxicidade. É colocar próprio Jesus em dúvida do caráter dele. Viu? O Senhor não é maravilhoso? Não se importa não? Que eu estou trabalhando e que ela está aqui só se deleitando? Jesus é manso demais, porque se fosse eu naquela hora, eu ia repreender. O fato é que aquela mulher então me cozinhou por mais 5 anos, até um dia que eu estava lá e chegou um pregador, visitante, começou a pregar, andar daqui para lá, de lá para cá. Quando esse homem então me vê ali no meio e fala: menina, olha para mim. E eu olhei para ele e ele disse: você vai voar. E muitos vão se perguntar: de onde é que você saiu de tão rápido? O que será? Você vai voar, o seu tempo chegou, eu estou sentindo o cheiro. E aí ele fez assim com o dedinho. E ainda que aquela não queira, você vai e ela fica. Eu só sei que nesse momento eu caí de joelhos no chão e comecei a chorar. Chorar muito, 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 porque fazia 20 anos da promessa. Só que nesse mesmo momento eu escutei um psiu. Era ela. E ela fez um psiu e falou: vem aqui agora. E eu fui. Quando eu cheguei nela, o homem estava aqui ainda. Quando eu cheguei nela, ela olhou, ela falou assim: olha para mim. Quem é a líder aqui? Eu ou ele? Aí eu falei: a senhora. Pois bem, então eu tenho a verdadeira revelação e não é nada disso. Você não vai voar, o seu tempo não chegou, esquece. Só que diferente das outras vezes, dessa vez eu vi demônio no olho dela. Porque as escamas literalmente dos meus olhos caíram. E eu comecei a entender: peraí, meu pai, um louco. Fui massacrada por ele a vida toda. Agora eu caio na mão de outra doida. Falei: algum propósito tem que ter nisso. E eu saí da igreja, resolvi sair da igreja, fui para o meu tapete de oração. Porque eu tenho um tapete consagrado de oração. E eu já te digo para você: se você, mulher, acha que existe crente normal, você vai me perdoar. Não existe crente normal. Esse negócio: eu oro em línguas, mas eu sou chique. Que palhaçada é essa de orar normal? Não existe crente normal. Crente é doido. Crente não é normal. Para mim, crente normal é crente sem fogo. Tá faltando fogo. Eu tenho meu tapete mesmo, eu unjo cueca, eu unjo umbral de porta, eu unjo tudo lá em casa. Que acreditar, acredita, mas eu unjo. E eu fui pro meu tapete, e naquele dia então, eu comecei a brigar com Deus dizendo para Ele: o Senhor mentiu para mim? Agora eu estou com 45 anos, eu sou velha. É óbvio que o Senhor não ia me usar, como é que eu pude acreditar nisso? Eu entreguei a minha juventude para o Senhor, orando aqui de madrugada e jejuando. O Senhor me enganou, eu estava muito brava com Deus. E nesse momento eu escutei uma risada. Uma risada e um calor que subia do solo e grudou no meu pescoço aqui. E quando esse calor pegou o meu pescoço, eu achei que eu estava tendo um AVC porque eu estava brigando com Deus. Porque quem tem dificuldade de paternidade, quem tem essa dificuldade, tem dificuldade de entender Deus como pai. Então, para mim, Deus sempre foi general e carrasco. Era assim que eu via ele. Eu não conseguia ver ele um pai manso. Eu não tive pai manso. E aí, então, quando subiu aquele negócio no meu pescoço, eu escutei um... e uma risada. Você achou mesmo que ele ia te usar? Filha do esquizofrênico. Eu ouvi a voz de Satanás rindo da minha cara. E aí você pode falar: não tem lógica, você não era crente? Batizada? Não tinha recebido fogo 5 anos antes? Peraí, você não orava de madrugada? Você não jejuava? Que legalidade é essa que ele tinha? E o tamanho da ferida exposta que eu tinha dentro de mim? E o tamanho da ferida que eu escondia de rejeição, de culpa, de medo? E o tamanho da ferida aberta, cheia de mosquito que eu tinha?
Essa era a legalidade. Porque apesar de você estar aqui hoje, 5, 10, 15, 25 anos de crente, apesar de tudo isso, você ainda pode estar com legalidade para Satanás estar empatando o teu chamado, empatando a tua vitória, empatando o teu casamento. E ele tem poder para isso porque você está dando, não está perdoando, está com mágoa, está com ressentimento, está com culpa do adultério que você cometeu. Não se perdoa, se sente suja. Nunca imagina que um dia vai estar aqui em cima. Só que no mesmo momento que eu ouvi essa voz, eu também ouvi uma voz que dizia: Patrícia, eu nunca vou esquecer. Eu disse que eu ia te levantar, mas eu não disse que ia depender de ninguém. Nem de igreja, nem de pastoras, de ninguém. Eis que faço coisas novas, ele disse. Eu vou colocar um caminho no teu deserto. E naquele dia, eu resolvi então me posicionar. E eu fui para o Instagram. Só que eu não fui mais como a doutora Patrícia, que tratava a alma apesar de ser um sepulcro caiado. Eu não fui falar de algo que eu não vivia, porque eu era neurocientista que entendia tudo, mas não vivia. Eu era neurocientista que na verdade por fora era bela viola e por dentro era um pão bolorento. Eu era uma mentira, eu usava uma máscara. Eu fui lá para dizer: eu sou a filha do esquizofrênico, que fiz xixi na cama até 14 anos de idade com medo do meu pai. E contei tudo na internet que eu contei aqui. E desde esse dia então o Senhor tem soprado o meu nome nas nações. Em 4 anos, eu me tornei conhecida mundialmente. Estados Unidos, Europa, Israel. Minha agenda para cada uma que eu assumo de sábado fica 4 de fora esperando. E isso não é para minha glória, não. É para que você entenda que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas existe um porém. Existe um porém. E o porém é obediência. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, com quem é obediente e fiel a ele. Agora, como é que você pode querer receber a unção do Espírito Santo hoje aqui? Como é que pode você querer receber poder do céu? Como é que você pode querer receber o poder no Espírito que está aqui para que ele flua de você, se você não está disposta a mexer no teu lixo? Se você ainda tem coisas aí que nada mais é do que um prato para Satanás dominar você. Hoje o Senhor vai derramar uma unção, eu quero que o louvor suba aqui, uma unção que despedaça o jugo. Essa unção vai libertar você. E muitas vezes não é demônio não, é de você mesma. É daquela legalidade que você deu. E o Senhor então foi transformando a minha vida. E cada renúncia que eu fazia, Ele me enchia de poder. Porque eu aprendi o que é viver em santidade. E viver em santidade é você olhar para o mundo e virar na contramão dele. Quando a gente fala sobre unção, e hoje muitas pessoas chegam em mim no final do culto e falam: transfere a tua unção para mim. Eu vou dizer algo para você. Primeiro, aprenda isso. Unção é unção de serviço. O Senhor nos dá unção para trabalhar. Na hora que eu saio daqui, eu sou a Patrícia. Sem unção mesmo. Eu não tenho como ser essa mulher cheia de autoridade que é na hora que Ele me toma, todo dia. Eu sou igualzinha a vocês. A diferença é que quando eu subo aqui, eu falo algo para o Senhor assim, ó. Não esquece, eu sou apenas o mordomo. É só isso que eu sou. A única coisa que eu quero é que Ele habite em mim. E que Ele me use. Porque quando eu vou orar na madrugada, Ele sempre me diz uma frase. E hoje eu vou contar algo aqui para vocês, para a gente poder orar. Eu sou procurada por muitos empresários querendo me patrocinar, querendo me levar, enfim. E alguns deles dizem assim para mim: Yane, você está no nível
que você não pode mais pregar 2 horas e orar mais uma. O nível que você está hoje é nível dessas, não vou citar nomes, dessas maiores, que pregam 40 minutos e vão embora. Você não precisa fazer isso. Prega, sai e vai embora. Não tem lógica você ficar pregando 1h30, 2 horas e ainda depois orar por todo mundo e fica. Prega 4 horas, porque normalmente a minha pregação é 4 horas. É verdade. Porque enquanto eu vejo que Deus está me enchendo, eu lembro da frase que Ele me dá na madrugada. Eu unjo a tua cabeça com óleo, para o teu cálice transbordar. E aí Ele me diz: Patrícia, o dia que você parar de despejar, eu paro de encher. Como é que eu vou parar de orar? Como é que eu vou parar de impor as mãos? Se na hora que eu imponho as mãos, que eu vejo que eu não tenho mais nada, de repente Ele me enche de novo, porque tem mais gente para receber. A unção, ela é assim. A unção, ela só vem para quem tem coração de servo para despejar. O dia que você quiser a unção para se tornar alguém, um bambambam, se intitular de poderoso e dizer, eu posso tudo, você pode ter certeza que você tem tudo, menos a unção genuína da presença dEle. A evidência da unção é a transformação. A evidência da unção não é tremer o corpo todo e nada acontecer. A evidência da unção é testemunhos, como hoje eu disse que eu estou recebendo testemunho de ontem, que eu não estou dando conta de ler. A evidência da unção é demônios se submeterem, é a alma ser curada, é a ferida ser estancada. Isso é a unção. E que nós possamos ter discernimento, porque a unção pode sim ser transferida, mas o processo é individual e intransferível. Eu posso passar a unção para você, mas o que você tem que passar, até tê-la de fato, é teu. Eu tive o meu esmagamento, você está tendo o teu hoje. E se você tiver a coragem de renunciar e mexer no teu lixo, você também vai receber a unção. Não é sobre mim, nem sobre o meu jejum. É sobre você ter coragem de abrir a tampa do esgoto e deixar esse lixo vir para fora. Amém? Hoje é dia de trazer à memória não a esperança, mas o lixo que está aí dentro. Não é apenas sobre imoralidade, portanto não se constranja. É sobre falta de perdão também. É sobre amargura, tristeza e rejeição. Medo, timidez. Tudo aquilo que você carrega e que só o Senhor sabe. Se coloque de pé. Espírito Santo. Nós vamos fazer uma oração de renúncia no global. E depois eu quero toda mulher que sentiu que precisa vir aqui à frente. Eu quero orar com você, amém? Repita comigo. Eu renuncio tudo aquilo que me separa da unção. Eu renuncio a imoralidade, a pornografia, a manipulação, a insubmissão. Eu renuncio o adultério, a falta de perdão, a culpa, a mentira, a inveja. Eu renuncio a depressão, o pânico, a ansiedade. Eu renuncio o medo, a timidez e tudo aquilo que me separa da unção. E eu te peço, Espírito Santo, me encha com teu fogo e faça de mim uma mulher segundo o teu coração.